dessa parte da aula aqui. Então, já estamos gravados, tá bom? Então, estando gravado, vou compartilhar a tela do Alberto. Deixa eu abrir a minha tela 2. Então, vocês já vão estar vendo aí a tela, né? Está uma tela do Windows por enquanto, certo? Certo. Vou levar lá para lá. Por enquanto, vou trazer um pouquinho aqui o Teams, só para mostrar o que eu consegui, né, cumprir daquilo que eu comentei semana passada, tá bom? Aí depois eu vou voltar ao Teams aqui e a gente deixa um PDF aberto nessa tela que vocês estão olhando aí, né? Então, vamos lá para o nosso bate-papo das aulas online. Aqui, ó, a gente está as equipes, está a nossa equipe aqui, tá bom? Então, a aula já está começando aqui a ingressar, está ficando aqui o boa noite, 15 minutos atrás, afirmo aqui que foi devido ao meu reinício do notebook, né? Está registrado, não tem o que discutir. E aí aqui eu já postei para a aula de hoje qual é o material que serve de leitura, que a gente vai estudar ele agora, vamos debater sobre ele, né? Vamos abrir para aquele momento de aula prática, né? Usufruindo da internet que a gente tem junto. Ó. Então está aqui o PDF da aula Manutenção de Bancários. Então, manutenção dos bancários. Então, é um tópico para a aula de hoje, que em alguns dias tem uma aula de reposição das 18 às 19. Tem outros dias que não. Essa tabelinha está lá no Excel, eu até atualizei ela também. Então, é uma planilha que diz, olha, hoje tinha aula de reposição de vocês ou é o de planejamento. Uma semana é uma, outra semana é outra, que vão usando das 18 às 19 como reposição. E do lado de cá, vocês já estão vendo que eu coloquei aqui, ó, 6, 7, 8, isso significa o quê? Semana 6, semana 7, duas coisas na semana 7, semana 8, semana 9, semana 10, semana 11. Então, na semana 6, tá, foi o dia 22 de julho, então eu já tinha tido 5 semanas de aulas antes disso. Depois, dia 28 de julho e 29, 28 é uma terça, uma hora de aula de reposição, 29 é a quarta aula passada gravada. Então, todas essas aulas estão guardadas aqui no Team, fora o ambiente do SWAP, que tem algo semelhante, né? Mas nos concentrando no Teams, fazer um bom uso dele. Se alguém demonstrar dificuldade, a gente vai usando as outras, posso usar e-mail, tem uma série de caminhos. Mas, me concentrando aqui nessa ferramenta, a gente tem a aula gravada do dia 22, está nela, está disponível. Quem faltou, hoje eu perdi uma semana, estava enganchado, ele entra por aqui, assiste a aula. Os sistemas me avisam, tá bom? Como é que está isso aí. Está lá o capítulo das aulas 1, 2 e 3. Então, tem 3 capítulos para a pessoa estudar dentro do dia 22. A gente tinha também considerando algumas reposições dentro disso. E tem exercício. Maurício já me passou por e-mail, por exemplo, o exercício, eu já corrigi, já devolvi para ele, tá ok. Entendo que é aquilo que a gente tem que fazer. Final de cada aula, final de cada PDF, tem um exercício e faz. Aí tivemos a semana passada, dia 28, a terça, o que é que está considerado assíncrono, mesmo para os que estão vindo na quarta. A terça é para todo mundo. Essa aula assíncrona da terça é de todos. Não tem gravação, tem lá. Manutenção corretiva e preditiva, tem textos. Textos relativamente grandes, naquele sentido que vocês leiam, né, o máximo que puderem. E aí tem exercícios no final para a gente fazer. Todos esses exercícios, eles podem ser aproveitados lá na frente, tá certo? Como material, ou aproveitado para a gente criar base. Há um acordo de que as avaliações valem a partir de tal dia. Posso respeitar elas. Isso pode ajudar e pode não ajudar, se todos fizerem. Mas assim, estamos aqui para se ajudar a aprender manutenção, aplicar ela no dia a dia, aplicar na empresa. A discussão da semana passada foi muito boa, né? Porque tem gente da equipe trabalhando com pneumática, trabalhando com manutenção, dentro de setores de manutenção. Isso ajuda demais a gente a compreender a importância da disciplina, praticar a disciplina e dividir esses conceitos. Então, 28, 29. A 29 foi o dia que teve aula online, tá certo? Então tá lá o vídeo da aula online aqui. Tá aqui também, ó, no capítulo 6. Todas as conversas da gente, da aula, vão ficando por aqui. Valeu, pessoal, obrigado. Né? Tudo que é da aula que fica registrado, tudo que a gente conversou, dúvida, a presença de vocês pelos sites, quem entra e quem sai da aula, está tudo aqui no Teams. É uma plataforma, né, que eu considero interessante. Não, continua nós 4. Os 4 que estão nessa aula. Tem alguém que está tendo dificuldade para acessar Teams, para ver. Tem algum colega de vocês que eu preciso copiar o link à parte, que não está entrando lá, para copiar o link aqui? Eu venho na equipe, não é isso? Ou na reunião? Teclado, é na equipe. A gente pode copiar link aqui, né, dessa aula. Não dessa, mas na de hoje. E assim.
Vamos copiar, pode ser que alguém apareça pelo link, porque dá para assistir a aula por aqui. 19. Obter link, copiar link. Agora aqui eu vou ter que abrir o Explore WhatsApp para poder a gente fazer. Enquanto eu vou abrindo, quero ouvir vocês aqui, ó. Vamos começar de trás para frente. Quem tiver com o microfone aberto, quiser abrir câmera e tudo mais. Então vamos pela ordem aqui, ó, enquanto ele abre aqui, para me passar o WhatsApp com esse link. Thales, está conseguindo ler e entender o material lá do PDF, que é o material base do telecurso? Conseguiu assistir a aula e acessar a aula pelo Teams ou pelo YouTube? Lá no YouTube eu vi que alguns se inscreveram, ainda menos do que eu gostaria, eu preciso, mas vamos tocando. Está lá também disponível, eu tenho todos os canais, eu tenho vários playlists lá, e a disciplina está numa playlist, né? Dá para ver tudo que está gravado aqui também está lá. Eu estou tentando garantir que por lá a pessoa também assiste, né? Não precisa entrar no Teams, certo? Mas assim, vamos lá, Thales, como é que você sente essa é a terceira semana? Qual a dificuldade de acessar material? Qual a dificuldade de entender? Como é que eu preciso, né, conduzir e melhorar cada vez mais essas nossas aulas online e assíncronas? Se não conseguir no microfone, Thales, avisa no chat, depois eu dou um jeito de ler. Então, professor, tá indo bem sim, tá legal. Tá bom. Eu lembro que vou com vocês que todos os exemplos que vocês estiverem vivendo no dia a dia traz para essa aula online nossa. É muito rico e melhora muito, né, para a aula da gente, tá bom? Já consegui na outra tela aqui colocar o link da aula e avisar lá no WhatsApp. Então, se alguém por acaso não está conseguindo acessar pela plataforma, consegue ver o link lá, tá bom? Então, assim, o Thales está tranquilo, está bem. Luiz Gabriel, e você, Luiz? Conseguindo no trabalho? Qual é o horário que você consegue acessar? Como é que ficou aí a disciplina de manutenção? Boa noite, professor. Professor, para mim tá tranquila a aula, viu? Tá indo bem tudo. Para mim o horário tá bom, tá o mesmo horário da aula, sabe? Então não fica tão ruim para me acessar. A aula tá indo bem, tá ficando bem explicado, lendo os PDF certinho. Acaba de assistir a aula, lê o PDF para complementar a matéria do dia. Aí quando dá tempo eu faço umas 2, 3 perguntas. E assim tá indo, professor. Tá indo bem, sim. Maravilha, Luiz. Já são 2 depoimentos favoráveis. Guilherme, como é que você está, Guilherme? Conseguindo assimilar, mesmo nessa distância toda, nessas aulas online? Tá tranquilo, professor. Então, ó, claro, já tinha conversado antes, já tinha dado um ok também, então vamos tocar o barco. Por que tocar o barco hoje? Ó? Porque hoje a gente tem 2 desafios, em parte para mim, que é para não abandonar de tudo o dia de ontem, tá vendo? O dia de ontem é o dia 4, né? É um dia que está postado aqui como assíncrono, e uma aula que é de hidráulica. Ó, poxa, a hidráulica é uma aula que já tiveram com o meu horário, ela está muito semelhante à aula da pneumática, e em termos de manutenção, eu consigo aproximar esses 2 conceitos. Por isso que no planejamento eu deixei ela de assíncrona, tá bom? Embora que o mundo da hidráulica é um mundo extremamente delicado, preciso, que precisa muito de preventiva, preditiva e corretiva bem feita, né? Que a gente tem nesse universo. Dos 4 que estão na aula, alguém mexendo com hidráulica ou muito equipamento hidráulico, onde vocês estão vivendo e vivenciando? Quem tem aí hidráulica, quem já teve contato com a hidráulica no dia a dia do trabalho? Eu não tive, não, professor. Lá eu não tive a oportunidade de pegar a prática de hidráulica. Lá a gente não tem, não, viu? Não. Certo. Quem mais? Alguém? Deixa eu abrir aqui a tela. Ó. Alguém mais dos 4? Perdemos a conexão com o Fábio, né? Não, o Fábio está aqui. Quem foi que saiu foi quem perdeu a conexão. Eu tô aqui. O Fábio está aqui. Foi
Thales. Ô, Thales, professor. Thales caiu aí. Eu vou abrir por aqui aquela aula 7 da hidráulica e vou inverter as telas, tá bom? Eu vou trazer a hidráulica para cá. Ó. Por aqui todo mundo já navegou, né? Todo mundo já entendeu onde é que está tudo, né? As aulas, inclusive, ó, desculpa, saí demais. Inclusive, né? Eu já coloquei, ó, do dia 11 e 12. Então, quem tiver bem o suficiente de tempo, já consegue fazer o estudo ideal, que é entrar na aula antes do professor da aula, é ler o material da aula antes do professor da aula, porque ele vai vir com dúvida para melhorar a qualidade da aula do professor. Então, a nossa aula aqui, ela ficaria em cima de dúvidas, em cima de conceitos. Vocês poderiam passear e pesquisar em termos de internet, isso seria o ouro em termos de estudo, tá bom? É o sonho de qualquer professor. Não é fácil, não tem problema. Né? A gente respeita, né, que a gente vive, já é um mérito ter vocês de aluno que trabalham, que vêm estudar, né, com toda a dificuldade que existe. Não é simples trabalhar e estudar. Então, estou abrindo aqui o PDF com a aula de hidráulica, dá uma pincelada nela, ela está colocada dentro do acícrono, então, o material que é para estudar e para me procurar em dúvidas, de novo, né? Para a gente botar em dúvidas. Então, eu vou inverter as telas. Vou trazer essa tela para o notebook e vou levar a tela do PDF para vocês lá. Ô, professor. A linguagem, eu gosto da linguagem. Apareceu aí o PDF? Apareceu. Então tá lá, capítulo 7, manutenção hidráulica. De novo, tudo que eu conversei sobre pneumática semana passada, ela é possível de ser aproveitada aqui em conceitos semelhantes. O que é conceitos semelhantes? Elas têm energia de fluidos, uma o ar, outra óleo. Elas então precisam de energias para movimentar esses fluidos, compressores no ar, bombas hidráulicas na hidráulica. Elas precisam de circuitos para levar esse óleo até os atuadores, que está lá no final. Então, eu preciso de circuito, nenhum é tubos de ar, mangueiras, no outro é tubulação de óleo, mangueiras de óleo. Para que esse óleo da bomba faça força no atuador, existe parte de controle, que são as partes de válvulas, válvulas de segurança, de alívio, aquilo que a gente foi discutindo sobre a pneumática. E elas, como têm energia, têm força, têm pressão, tem área, tem conceitos da pneumática e da hidráulica visto no horário de volta. E aí ele traz isso de volta. Pressão é igual a força sobre área. Se a gente vê resistência, vê as unidades, né, que ela vai estar trabalhando, por quê? Porque nos manômetros, para medir problema, mesmo como homem de manutenção, eu vou ter que me lembrar que eu estou medindo pressão em quilo por centímetro quadrado, que ela não chegou pressão em determinado lugar. Então, assim, é o universo, né, que a gente tem como trabalhar junto. O Fábio que está na engenharia, Fábio, é consolidar aquele conceito da engenharia, aquilo tudo que os caras estão ensinando lá, que parece que não nos encanta nenhum. Cara, é aqui que a gente usa, é a praia, teoria e prática, teoria e prática. Então, assim, é um universo que a gente precisa perder o medo sempre. Eu digo que na fabricação mecânica, desses 5 anos que eu ensino a vocês, depois de ter passado 10 sem ensinar curso técnico, né, 11 anos ou mais, e na época que eu ensinava era adolescentes, né, era feito Luiz Gabriel, era aluno do integrado. É completamente diferente, você tem percebido isso, Luiz. Né? O universo dos seus colegas do ensino integrado é diferente do universo dos seus colegas de sala de aula do ensino de fabricação técnica. Porque as pessoas vêm do ensino médio fraco, às vezes vêm sem estudar há muitos anos, então muda o conceito. A cobrança, a forma de aprendizagem, ela é completamente diferente. Então, ensinar num curso técnico, só técnico, foi no IF 2016 para cá. Né? Então, a gente percebe essa diferença. O que eu mais me apaixono em fazer é fazer vocês se apaixonarem por estudar. Porque se vocês se apaixonarem por estudar, querendo estudar, mesmo que termine o curso, continua fazendo. E a outra coisa boa que eu sempre percebi quando converso é aqueles que terminaram, seja os 5 que terminou no primeiro semestre de 2016, os 6, 7, 4 de 2016, segundo semestre, a mesma coisa durante 17, 18, foi crescendo esse número, né? O que estou na coordenação, a gente foi se estruturando, melhorando alguma coisa, e vem terminando mais alunos. Né, já teve turma de 10, 12, 14 alunos, algumas das últimas. Quer dizer, a gente pergunta quando eles vêm visitar a escola, e aí? Está conseguindo usar a fundição, que eu dei aula de fundição, ou manutenção, como é que está lá fora? Cara, a resposta é sempre boa. Há sempre uma mudança. As pessoas estão começando a ter outras oportunidades em função do curso técnico de fabricação. Que é um curso que lhe traz para o mundo da mecânica, para o mundo da transformação, e que pode ser aproveitado de várias formas. Tá bom? Então, ó, na aula de hidráulica, voltando aqui para o slide da aula,
Ele vai trazer revisões de fórmulas de pressão, de vazão, né? Equações simples, ó, né? Um numerador e um denominador, força dividido por área, né? Velocidade dividido por tempo, né? E as unidades de sistema métrico que a gente aprende lá na metrologia, né? Que a gente aprende quando vai para a oficina, para trabalhar com torno, com fresa. Então, ó, aquilo tudo está de volta sempre. Uma vai puxando a outra. Conceito básico da hidráulica, que é o princípio de Pascal, uma definição física, uma definição. Esses caras foram lá em 1800 ainda, a gente não era nem projeto, nem sombra de gente. Esses caras estavam empenhados em estudar matemática, física e desenvolvendo coisas que hoje são aproveitadas. Qual é a virtude da lei de Pascal e como é que ele aplica? Olha lá uma máquina. Essa máquina vai estar usando a aplicação dela para ela ter uma bomba hidráulica que leva óleo para várias mangueiras e pela equação dele, essa força chega igual em qualquer ponto. E aí, quando ela chega igual nesse cilindro, lá na pontinha do cilindro tem uma cabeça de um pistão, uma câmera, e a força do óleo vai atuando sobre essa área que tem no pistão e vai fazendo isso aqui subir, descer. Né? Você vai ter 3, 4 cilindros atuadores, cada um deles faz um movimento. Essa é a hidráulica mobil ou móvel. É a hidráulica que o Alberto trabalhou maciçamente nos anos que estava em usina, né? Porque todos os equipamentos agrícolas têm muita hidráulica embarcada, que é uma energia de alta capacidade de força e pressão, né? Relativamente segura, tá bom? E que tem uma facilidade de acoplamento e manutenção muito grande. Tá bom? Então, ela é boa, né? Aí você tem aquele dizendo, é a divisão da hidráulica, né? Você tem 2 ramos, a industrial e a móvel. Não tem aqui, pelo que eu sei, ninguém mexendo com hidráulica móvel, né? Máquinas. O Luiz está na indústria de transformação, Fábio está estudando. Guilherme, você está por onde, Guilherme? Está só estudando, né? Pelo que eu entendo do Guilherme. Mas assim, onde é que eu vejo hidráulica? Quem pega ônibus? Tem hidráulica e pneumática em ônibus. O sistema de direção, 90% dos veículos pesados no Brasil é hidráulico. Você está lá, aquela direção zona que o cara pega, é uma válvula comandando o óleo que sai de uma bomba, está acoplado ao motor de combustão, e está indo para o pistãozinho que fica acoplado na barra de direção. Então, no mínimo, eu estou lá no ônibus. De moto, não tem hidráulica, a não ser o próprio conceito de motores, né, que a gente comentou, de combustão, que é parecido com aquilo que a gente viu no compressor. Tá bom? Mas o livro vai trazendo isso, aí começa a trazer aquele conceito do circuito que eu disse a vocês, que é semelhante ao que a gente pode usar a ideia de um para o outro. E com isso, aquilo que a gente aplica em parte para a hidráulica, ou para a pneumática, aplica aqui. Tem que ter limpeza, tem que controlar a temperatura, a gente não pode ter vazamento, a gente tem que verificar se as válvulas de segurança estão funcionando, a gente tem que verificar e aprender a diagnosticar pelo próprio circuito, né? Então vão ter testes através do uso de instrumentos de manutenção, instrumentos de medição de pressão ao longo desse circuito. Lá na hidráulica com o horário, vocês aprenderam a desenhar circuito, e aí a gente consegue perceber, olha, se não está se movimentando para frente, é sinal que esse óleo está chegando aqui, né? Olha, aí não chega por quê? Será que essa válvula obstruiu? Se ela obstruiu, desgastou, está tendo vazamento. Então, isso é o mundo da hidráulica. É o mundo que está escrito para vocês lerem de forma cíclica. E aí ele vai descrevendo para a gente. Manutenção dos circuitos, o que é que ele exige. Aí ele vai trazer só das bombas. Não. Aqui ele tinha lá, bomba, bom, a bomba, reservatório, captando óleo, diferente do ar. Né? O ar é a atmosfera. Bota dentro do compressor, depois volta para a atmosfera. E aí você tem um reservatório de ar, às vezes, guardando um pouco, porque tem demanda de volume de ar muito grande em determinadas situações. Mas nem sempre é necessário. Na hidráulica, não. Tem que ter reservatório, porque não dá para brincar com óleo. O óleo é caro, é feito da indústria de petróleo. Né? A maioria deles é óleo à base de petróleo, mineral. E ele vai ser usado nesse circuito, com algumas funções. Servir de energia, servir de lubrificação, servir de arrasto de impureza. E aí eu preciso de filtros, antes e depois desse circuito, para limpar. Aí vem aquela manutenção preventiva de filtro. Então, assim, eu estou dizendo que é uma passagem rápida conceitual. Estude, revise e assiste essa aula de novo. Puxa, conceito que o Alberto falou. É uma diretriz de um mundo muito grande que está por trás de tudo isso. Né? Mas que vão se aproximando, vão ficando parecidos. E aí, para me aprender, eu tenho que aprender a pensar. Se eu aprender a pensar e a entender mais ou menos o que está estruturado, eu boto o manual do meu lado e eu sei fazer. E botar o manual do lado é sinal de inteligência e de respeito a um bom serviço. Boto lá o manualzinho da hidráulica, da manutenção do meu lado, e eu consigo lendo entender o que está acontecendo. Então, o grande desafio da disciplina é que eu leia isso aqui e entenda. A manutenção dos circuitos hidráulicos exige os seguintes passos. Analisar previamente o funcionamento do circuito, analisar as regulagens das válvulas, verificar se a tubulação não apresenta pontos de vazamento, verificar a limpeza de óleo existente no reservatório. Está vendo?
Então, são pontos básicos que estão em um e está no outro. Bombas. As bombas são utilizadas nos circuitos hidráulicos para converter energia mecânica em energia hidráulica. Tipos de bomba. Por quê? Porque cada tipo vai ter elementos um pouquinho diferentes uns dos outros, que significa um movimento um pouco diferente. Então, elas vão ter algumas particularidades de cuidados e de manutenção, porque apresenta pequenas diferenças. Né? Elas vão ter que ter vedações, como é que elas circulam, eixos. Então, assim, ó, tudo é movimento em cima de outros elementos mecânicos. E aí ele vai descrever alguns tipos e alguns cuidados. Ó. Pistões lineares, bombas rotativas, essa é a mais comum, por engrenagem. Mais barata de se fabricar, mais simples de trabalhar, então mais largamente utilizada é ela. Bomba rotativa de palhetas, também tem bastante. Aí cada uma vai ter uma característica, uma aplicação. E onde é que eu vou descobrir isso? Pode entrar em qualquer fabricante de hidráulica, que esses caras vão ter os manuais, vão ter código de manutenção, referência, capacidade. Tem uma série de coisas que vem junto disso, vem junto desse universo. Bom, então, propriedades importantes do óleo hidráulico. Eu acabei comentando e o ar também exerce. Atua como refrigerante, permitindo troca de calor gerado no sistema, por ser viscoso, atua como vedante. Então, o próprio óleo ajuda a vedar um sistema hidráulico, diferente do ar. O ar, as vedações vão ser impecáveis, porque o ar é muito fino e não veda. E aí o ar trabalha com a pressão de até 6 bar, a hidráulica vai até 60 ou mais. Então, são universos diferentes, forças diferentes. Se eu quiser força gigantesca, hidráulica. Forças razoáveis, pneumática. E aí o mundo, né, daqui a pouquinho, quando a gente considerar aqui, eu posso abrir algum vídeo aqui, a gente dá uma olhada. Eu tinha aberto outras coisas, como eu reiniciei o computador, perdi. Vou ter que abrir em paralelo aqui. Já tinha aberto no Telegram um site de manutenção, um cara muito interessante, que faz cursos, por exemplo, de manutenção, reforçando tudo isso que a gente está estudando aqui. E aí nossa disciplina vai nos preparar para que eu entre no curso desse cara e aprenda e faça, né? Se eu estiver atuando dentro da área de manutenção. Atuadores hidráulicos. Olha lá. O que é atuador? É a parte final. Motores hidráulicos. Motores hidráulicos são os mais usuais. E os cilindros hidráulicos. O que é o motor hidráulico? É o inverso da bomba. A bomba tem uma energia elétrica girando ela para ela pegar óleo no reservatório e estar com pressão. A bomba, o motor hidráulico, o óleo vem com pressão aqui, gira essa engrenagem que gira a outra. E na outra está acoplado alguma coisa. Está acoplado eixos, né, que vão girar alguma coisa. E aí lá naquela máquina, na direção do carro, está ligado no eixo que gira o cilindro. Assim por diante. Nas colhedoras que eu trabalhei, gira o corte de ponta, gira o corte de base, gira cilindros. E aí, ó, como é que ele está internamente? Qual é a descrição? Quais são as válvulas? Conjunto de válvulas. Muito semelhantes nas dois universos, já discutimos na aula passada. Vai ter 4 duas vias, nomenclatura, tipo de alavanca. Isso é um conjunto. Aprender manutenção hidráulica, vou aprender simbologia, que eu já aprendi lá com o meu horário. Né? Pelo menos eu acredito que tenha sido professor do horário. Válvulas de bloqueio de pressão, foi discutido, a importância e para que serve. Regula o fluxo, regula o vazão, cada um com suas funções. Tudo que tem na manutenção, senhores, ó, é porque tem movimentos e folgas, e com o tempo, essas partículas ou essas coisas vão tendo pequenos e leves desgastes. Com isso, as vedações não acontecem mais, há perdas no sistema, preciso reparar. Ou troca o conjunto, ou troca elementos de um conjunto. Depende da característica do desgaste, depende dos custos envolvidos hoje em dia. Tem hora que é vantagem trocar a válvula inteira, porque é tão barato uma nova que não compensa reparar. Na pneumática isso é mais verdade, na hidráulica já é mais cara, então muitas vezes a reparação ainda se torna viável. Tá? Mas depende muito do risco, da segurança, com que a gente está trabalhando em sistema. Então, manutenção na válvula. Olha, manutenção da válvula, verificar o grau de contaminação de água e sujeira. Então, aquilo que a gente comenta sempre, limpeza, sujeira é filtro, quantidade de partículas, o tipo de partícula que está dentro do óleo. Vamos ver em técnicas preditivas, que é uma análise de óleo, a gente viu lá rapidamente no conceito de preditivo. E os exercíciozinhos, o exercício de força, de cálculo e vazão. Então, é o máximo desses exercícios possíveis. Eu posso padronizar 50% mais um, né, de cada tarefa dessa. Então, 5 questões à livre escolha. Mas o ideal, dá uma lida em cada um, porque pode ter dúvida. Teve dúvida, me procura. Tá bom? Então, essa ó, é uma aula que está assíncrona para o dia 4 de agosto, para vocês olharem, e que junto com a gravação agora, reforça os pontos que a gente vai ter que ter. O que mais que eu posso buscar nesse universo da hidráulica?
Vamos pegar aqui, ó. O Thales informou aqui no grupo lá da turma, que ele teve, no particular, que ele teve que sair, né, da aula. Tem bronca, veio no particular e avisou que realmente tinha que sair. Então, ó, o material está lá. Vamos trazer agora o Google para cá, só para me mostrar formas de vocês melhorarem ainda mais o rendimento das aulas assíncronas. Bom, então, eu venho aqui, ó, posso ir para o telecurso, assistir às aulas do telecurso, né? Minutos de aula, mais uma pessoa com linguagem falando sobre isso. Predial e industrial. Imagem, vídeos. Posso assistir vídeos lá no YouTube. Ó, manutenção mecânica hidráulica e pneumática. Nessa escola, um vídeo de 2 minutos. Um vídeo de manutenção hidráulica do telecurso. Aula do telecurso. Noções de manutenção hidráulica, 13 minutos. Senhores, com pouca coisa e vídeo desse, que eu falei se reforça, se reforça, se reforça, a mente vai assimilando. Para isso eu preciso me organizar em horário e tempo e brincar nesse mundo do YouTube, tá bom? Então, tá lá, né? Tanto tem, as minhas é um risco. Por enquanto, eu estou deixando elas livres no YouTube, que é um risco, não é um risco. Eu não, por exemplo, eu usei direitos autorais de dizer assim, olha, nossa aula que é nossa, vocês também estão participando dela, está protegido para ninguém copiar ou nada. Por enquanto, eu, Ricardo e o Cleito, que são os meus 2 coordenadores de disciplinas, está dizendo assim, ó, vamos lá, vamos arriscar, vamos tornar tranquilo. Tudo que a gente está conversando, está lá. Qualquer outra pessoa do país e do mundo pode entrar lá e olhar essa aula. Há risco de alguém baixar, há risco de alguém... Bom, é o mundo que a gente vive. Eu vivo no mundo íntegro, faço as coisas com boa índole, espero que, né, que tenha, mas sabemos os riscos que correm. Então, ó, o mundo da preventiva está todo aqui. Bom, reparo e manutenção de bomba. Aí o cara vai falar com 35 minutos no reparo de uma bomba. O que gera curiosidade. Se eu buscar aqui, vai dar 10 horas. Ninguém tem 10 horas. Escolhe algumas, pega outras, reforça, lê. De acordo com o que lê, volta lá e dá uma olhada e olha, olha a quantidade de páginas aqui, né? Então, o mundo da hidráulica é muito grande. E eu tenho isso nos meus materiais particulares da época de usina, né? Tem algumas coisas, tem algumas, né, recomendações, algumas manutenções preventivas que também estavam presentes lá na época. Eu poderia... Bom, hoje teve 2 aulas eu vou deixar essa apresentação para outro dia. A gente não perder muito tempo, né, em coisas muito extras. Mas aqui, ó, eu tenho um patrimônio meu, né, razoável, de vez em quando eu perco alguma coisa. A última que eu perdi foi material da Unip e Unip, que eu dei aula em 2015. Tem uns backup que eu tenho, se eu acho que volta. Então aqui tem, ó, usinas. Está vendo? Em cada uma dessas usinas, eu vou ter planos de manutenção em Excel, certo? Vão existir planos aqui em Excel, comparativo de preventivo. E nesse meio aqui vai aparecer alguma coisa de hidráulica, vai aparecer coisas de mangueiras e terminais, tá vendo? Então, o que é mangueiras e terminais para o Alberto lá na época da usina? Como é que é isso? Olha, isso é patrimônio. Está lá para a gente. Vai vir para o lado de cá o Excel. Meu Deus, tá tudo vindo para a minha tela principal. Então, assim, são coisas a mais, né? São coisas que diferem essa aula que vocês estão tendo comigo aqui no computador de uma aula EAD gravada, como eu mandei ali. Tá bom? Aquela aula que eu estou dizendo para ir lá do telecurso é uma aula EAD. A pessoa grava bem bonitinho, bota um filme, tem pessoa, prepara, faz, edita. Não, aqui é uma aula, quase que uma aula presencial, com quadro, com tudo. Terminais e preço de terminais. Eu tinha todos os modelos de terminais que estava usando na usina e peguei preço. Por quê? Para ter noção de custo, que gasta mais, que gasta menos. E o que é terminal? Quando a mangueira estraga, eu posso comprar a mangueira e dentro da própria oficina eu vou lá e remonto a mangueira. Eu pego a extremidade do terminal, que é de metal. Tem no IF tem alunos que trabalham nessas empresas. A empresa tem bastante ex-alunos de fabricação aí em Catanduva, que fabricam conexões. E aí eu conecto na mangueira e coloco para funcionar. E era uma briga comigo que era gerente, porque se a mangueira estoura, o óleo é muito caro, e você perde 100, 200 litros de óleo numa colhedora de cana. Então era uma briga terrível para que não acontecesse nada de errado. Bom? Então, ó,
Esse é um universo da hidráulica dentro daquilo que a gente viu, do que está aqui, com exercícios para vocês irem brincando de ler, responder, para forçar e ir lá. Compara a hidráulica móvel com a industrial. Eu vou ter que ir lá atrás, ler e dizer, olha, a hidráulica é assim, a industrial é assim, tem essa vantagem e desvantagem. É brincar com isso. Forçar com que a gente tenha essa necessidade de ler algo a mais. Tá bom? Fecha a primeira parte da aula, considerando a aula de ontem, dia 4 e dia 5, em torno da hidráulica. Qual foi a outra aula que está lá no... Está aqui na equipe, dentro do material de classe dessa aula. Vai estar os arquivos com a aula do capítulo 8, manutenções dos mancais hidráulicos. Então, eu agora estou aqui estou de volta aqui na disciplina de vocês. Apostilhas de manutenção, é isso que eu compartilho com vocês, certo? Eu tenho compartilhado o PDF e não o PowerPoint. Né? Eu tenho compartilhado o PDF. Ela também está em PowerPoint. O PDF ele é mais enxuto do que o PowerPoint ainda, tá bom? Então veja que o outro capítulo que está na aula de hoje, dentro do dia, semana 5, semana 9, aula do dia 5/8, tá bom? Então dentro dela, o que é que a gente tem disponibilizado? O arquivo do capítulo 8, chamado Manutenção dos Mancais. Então, quem já tinha visto uma figurinha de um mancal desse aí? Deixa eu abrir aqui minha reunião. Aí já é assunto da aula de hoje, assunto novo, turbinar mancais. Figura com alguns desenhos de mancais. Quem já tinha visto eles? Luiz Gabriel, Fábio ou Guilherme? Ou é novidade para os três? Eu só vi na internet só umas figuras, mas eu nunca tive contato com Nunca as teve peças. contato diretamente. Guilherme, e você, Guilherme? Nunca vi. Também não. Luiz Gabriel, já viu, Luiz? Lá pelo curso do integrado? Já viu já isso daí sim, professor. Na parte de E na elemento de empresa, eles máquina. trocam lá nas máquinas? De vez em quando troca o rolamento lá sim. Mancal do motor, troca também. Maravilha. Lembra, fala aí, Luiz Gabriel, para o Guilherme e para o Fábio, qual a finalidade e a função desses elementos aí, dos mancais? Geralmente eles é usado para passar um eixo. Colocar um eixo, escorar um eixo dele, aí fica. Se ele prende o eixo para rodar centralizado. Perfeito. Então, qual é a finalidade dele? Suportar, está escrito aqui no PDF, o suporte de apoio de eixos, dos rolamentos, que são elementos girantes da máquina. Então, o que acontece na concepção dos mancais? Se aprendeu lá em carroça, em toda a evolução humana, que existe uma força chamada de atrito. Todo material que tenta deslizar em torno de outro, as superfícies entram em contato e elas vão estar gastando energia para poder uma girar em torno da outra. Quanto maior essas superfícies, dependendo da rugosidade desses materiais, essa energia é alta, fazendo com que você gaste bastante energia, aqueça a temperatura e apresente desgaste. O que é o desgaste? É você ter remoções de materiais, né? Porque ela vai se desgastando uma em cima da outra. Aumentam folgas até um ponto que tem que trocar. Com a evolução do metal e da mecânica, né, e da indústria como um todo, nesses 200 anos, se desenvolveu dois tipos de mancais, de deslizamento e de rolamento, que permitem com que ele gire e o eixo fica preso nele. E aí não há um movimento relativo entre ele e o eixo. Ele está preso, ele gira em torno dele próprio. Ele tem duas partes, né? A interna e a externa, com elementos rolantes. E faz com que ele gire com baixíssimo nível de atrito. E aí você aumenta absurdamente a vida útil disso tudo, né? Eu preciso trocar, porque ele vai ter desgaste, mas isso é com 10 mil giros, 50 mil giros, com 1 milhão de rotações. É com muito tempo. E se eu não tivesse, 2 em 2 dias eu teria que estar trocando, e trocar um eixo é uma coisa muito cara. Então a aula ela vai ser em torno desses materiais. Aqui ele mostra os dois tipos, deslizamento e rolamento. Deslizamento é uma superfície plana e lisa e realmente está girando em torno do outro. O que é que diferencia? Aqui vai ter um material extremamente macio, para que ele possa girar em torno do eixo sem desgastar, e vai ter camadas de lubrificante que evita que esse contato seja metal com metal. Aí vai entrar um outro assunto chamado lubrificação em uma aula posterior.
E aqui você tem um elemento rolante que tem um mínimo de ponto de contato, que seria a tangente de uma esfera, de um rolo, de um cilindrozinho, de uma agulha, para fazer ele girarem. Então, esse aqui tem bem menos ponto de atrito, tem uma durabilidade maior do que esse. Em contrapartida, esse aguenta menos carga, esse aguenta mais carga, mais peso, mais força sobre ele. Então, todos os dois têm aplicação, todos os dois são utilizados pela indústria agrícola e pelo mundo industrial de uma forma muito, muito grande. E aí a gente está começando a sair daqueles sistemas completos, hidráulica, pneumática, né, para ir para os elementos que compõem aqueles sistemas. Ou seja, dentro de um compressor, dentro de uma bomba hidráulica, dentro do motor hidráulico, vão existir mancais de rolamento ou de deslizamento. Então eu saio daquele mundo grande, venho para o mundo menorzinho. Se eu aprender a dar manutenção no menorzinho, eu dou dando manutenção no mundo maior. E aí são cuidados que a gente vai observando, aprendendo, desde o que compõe os elementos que compõem cada máquina. Se eu souber ter cuidado com eles, significa que eu estou tendo cuidado com as máquinas. Tá bom? Então ele vai lá, é um universo que ele vai descrevendo, e aí, tá vendo? Como verificar o problema do ruído. E rolamentos, vocês devem ter estudado na disciplina de elemento de máquinas, no terceiro módulo, ou já é no quarto módulo que vocês estão com elemento de máquinas? A disciplina de elemento de máquinas, ela está agora no quarto período, é isso? Isso, professor, no quarto módulo agora, elemento de máquinas. Então, o que acontece? Ó? Lá em elementos de máquinas, vocês vão voltar a estudar rolamento, tá certo? E mancais. E aí são dois profissionais. Um profissional que está escolhendo e dimensionando, dizendo o tipo, tamanho, vendo a nomenclatura detalhada e qual é o que cabe, qual é o que suporta, qual é o que aguenta. E o outro, o cara da manutenção, que vai dizer assim, olha, tem que ter cuidado com isso e com isso. Então, os dois vão andar juntos. Eu preciso saber escolher, eu preciso saber dimensionar, para não fazer as escolhas erradas, e eu preciso saber que tipo de cuidado de manutenção precisa ter em cada conjunto desse. Mas como as disciplinas vão em paralelo ao longo do semestre, eu não sei em qual momento o professor em elementos de máquina vai conseguir trazer, né, isso para vocês. E cada semestre é um semestre, às vezes dá tempo de ver tudo, às vezes não. Então aqui vem a descrição de cada assunto. Né? Primeira coisa que ele está dizendo, olha, como verificar um ruído de um rolamento? Se ele está com essa pergunta, significa que o ruído é algo indesejado ou apresenta um som específico. Se aquele som for de funcionamento normal, toca a vida e deixa a máquina trabalhando. Se o ruído começar a ficar diferente, o operador que está próximo, a pessoa de manutenção passando em inspeções, ele vai verificar e vai dizer, olha, alguma coisa precisa ser feita. Porque ruídos fora do normal significa problema. É algo anormal, é algum desgaste, alguma coisa que já está acontecendo de errado, que eu preciso corrigir. E aí ele vai trabalhando com isso, pelo tato, pela audição. Eu posso escutar um ruído, botando a mão em cima, vai dar para ver. A própria mão percebe, por quê? Porque esse ruído, ele é uma energia sonora, ele é uma energia de vibração. E aí, essa vibração, ela vem para a mão, tem tato, você pega. Ou pelo ouvido, né? Costuma botar, ó, uma chave, isso é muito antigo, isso aqui é de 20 anos atrás. Hoje em dia você tem instrumentação de preditivo para checar isso. Mas há 20 anos atrás, 30, quando eu comecei a trabalhar como engenheiro, era algo comum. Eu fiz estágios que eu fiz isso aqui. Eu passava nas máquinas, com o ouvido, uma chave de fenda, alguma coisa, colocando no mancal e verificando se o ruído estava característico de bom ou se já tinha algum problema. É uma sensibilidade que depende do ser humano. Se esse cara já tiver como Alberto hoje ficando moco, vai começar a complicar. Né? E o mundo moderno de 2020 já apresenta sensores, é o mundo da mecatrônica, que me permite fazer essas leituras e levar para painéis, é a indústria 4.0, o cara por ela mesma ela vai fazendo. É o mundo da preditivo, né? E do monitoramento do sistema. Bom? Está muito rápido ou está de boa? Tá de boa, professor, pode seguir. Guilherme Luiz também? Tá tranquilo, professor. Só pode seguir ao normal. Ó, cuidado para não dizer que está tranquilo e lá na frente não está de volta comigo nas aulas nem nada. Não pode né, trabalhar, não. Tem que ser honesto comigo. Ó, Fica tranquilo. Não, aqui a gente está tendo ele fazendo pelo tato e eu ler completa, isso é tarefa daqueles horários assíncronos, né? Fazer uma leitura detalhada. Eu prefiro trazer o contexto, falar um pouco mais, que a aula se complete. Não ler por ler. Ler, vocês são competentes, né? E conseguem ler, tá bom? Mas ele traz, tá vendo? Um diagnóstico por audição, por tato, né? Pode verificar ó, temperaturas,
Puxa, se eu posso verificar ruído como um problema de manutenção, se eu posso verificar a temperatura, já tinha visto na hidráulica pneumática que temperatura também é problema. Qualquer coisa no mundo da mecânica, a temperatura começar a crescer, 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 as coisas vão se dilatar, vão ter o risco de travar, vão aumentar o contato de metal com metal, porque o lubrificante não suporta, tem desgaste. Então, olha, é básico. Tem temperatura ficando muito alta, tem problema. Preciso ir lá identificar. E aí ele está dizendo, olha, por termômetros digitais, por giz sensitivo, existem giz que vai mudar de cor à medida que aumenta a temperatura, por colocação da mão com extremo cuidado, que a mão, né, a pele é sensível a temperaturas muito altas, vai queimar, vai dar queimadura no primeiro e segundo grau. Então, o tato da mão tem que ter a sensibilidade de leve, ver se a temperatura é comportável ou não. Mas é possível também, né? O tato é o primeiro sentido da preditiva. E aí você vai diagnosticando se eles têm problema ou não. Se ele está com que se eles podem estar, né, já empenado, e aí vai trabalhar deslocando e entrando em contato. Já tem folga aqui, ó, é um mancal biarticulado, né? Tem duas partes, em que ele vai estar preso, né, à base. Possíveis causas de aquecimento: lubrificação deficiente ou em excesso, sujeira para a nossa limpeza, tudo, absolutamente tudo ela entra. Carga em excesso. Guilherme, o que é que você entende por carga em excesso? O que é carga em excesso sobre um mancal? Olha a imagem dele ali. Sem medo de errar. Tem problema. Aqui é aula online gravada, mas a gente, se acertar, leva os parabéns. Se errar, a gente corrige e já vai gravando também. O que é uma coisa que está com carga em excesso? Olha para uma carroça de burro na rua, uma bicicleta. Imagina a bicicleta. O que seria carga em excesso numa bicicleta? Seria você estar carregando mais do que você Além do suporta? limite? Isso. Mais peso, obrigado, Guilherme. Obrigado, Fábio. Mais peso do que o que está projetado ou dimensionado para ele. Né? Eu estava lá com uma bicicleta de 100 quilos e alguém de 300 vai andar na bicicleta. O que é que vai acontecer? Os elementos de máquinas foram projetados e dimensionados com um determinado peso, carga, e aí não vai aguentar. Como é que ele demonstra isso? Com empenos ou com aquecimento. Mas ele começa a aquecer, porque diz, ó, a lubrificação tinha um limite de espaço que ela garantia a uma certa carga. Botou a carga, não vai mais, tem contato, aumenta a temperatura. Então, na aula de manutenção e nesse material que a gente está trazendo para vocês, que é o material base de recurso, ele traz esse tipo de leitura o tempo todo. Se torna, só pela leitura em PDF, uma coisa muito de memória. Eu tenho que memorizar. Por quê? Porque eu vou ter que memorizar o que é que o aquecimento de mancais causa. O que é que a sujeira de mancais causa. Então, assim, teria um esforço de memória muito grande. É uma falha minha, eu não gosto muito de coisas muito memorizadas, eu prefiro pensar, né? Talvez pela engenharia tenha me forçado muito isso. Então eu costumo trabalhar muito as ideias das coisas. Pode observar que eu estou comentando as ideias. Olha, a ideia de limpeza em quase tudo. Olha, a ideia de temperatura em quase tudo. Olha, a ideia de carga de preditiva, tem quase tudo que eu posso detectar. Para que a gente, se não tiver com a memória em dia, pare para pensar, começa a discutir um com o outro, poxa, dava para aproveitar naquele, dá para aproveitar nesse. Aí eu vou atrás dessa memória. A chance de trazer de volta aumenta. Tá? Agora, é óbvio que numa disciplina, para que a gente seja aprovado, vai ter que ter prova, né, sobre esse tipo de conteúdo, a gente tem que memorizar. Faz parte do momento. Mas como profissional, é ter bons materiais ao alcance e capacidade de leitura entendendo o que eu estou lendo. Mas para uma disciplina, que precisa avaliar se vocês leram ou não, e é prova, que é o caminho, vai ter que decorar um pouquinho, né? Tem que ter o esforço de decorar, e cada um tem seu estilo de fazer isso, né? Eu Alberto, faço como? Anoto, escrevo, reescrevo, leio 3 vezes, né? Boto de lá, misturo um com o outro. Eu tenho minhas estratégias para memorizar textos, para memorizar o material. Estava com dificuldade em 2015, fiz um treinamento de memória, melhorou de novo, né? No doutorado, eu acho que eu estou me saindo relativamente bem e tenho praticado nessas técnicas. Tá bom? Então ele diz lá, lubrificação deficiente, excesso, sujeira, carga em excesso, folga interna pequena, né, para ter uma folga aqui está menor. Se está menor, tem contato metal com metal, o lubrificante não tem espaço, há desgaste, rolamento preso axialmente. Então, por exemplo, para ter uma certa liberdade axial, que é no sentido do eixo, e ele não tem liberdade, ele fica preso no seu local, e isso pode aumentar o aquecimento ou contato com partes. Excesso de pressão nos retentores. Normalmente você precisa de lubrificação, para isso você precisa de uma coisa chamada retentor que veda.
para que o lubrificante não saia de dentro. Então, internamente, está com muita pressão presa, gerou gases de pressão, isso altera a capacidade de troca de calor, aumenta a temperatura, aquecimento. Então, o que é que deve ser feito? Limpar as superfícies, verificar a lubrificação e sujeira, impedir que a sujeira e a umidade penetrem na máquina, após a remoção de tampas e vedadores, não usar estopa. Tudo isso vai gerar problemas que vão gerar aquecimento. Lavar os rolamentos com pincel molhado em querosene. Aqui ele já está dizendo assim, olha, desmontei e fui fazer a manutenção. Como eu faço a manutenção dele? Ó? Querosene. Para o ano 2000 era querosene. Para o ano 2020 ainda é querosene? Ou já tem alguma melhoria? Já vão existir produtos solventes de limpeza melhores do que querosene. Na ausência, o bom e velho querosene faz. Mas por quê? Porque o querosene ele tem uma reação com pele, ele é contaminante. Então, eu já vou ter outros produtos que são biodegradáveis, que têm menor interação com a pele humana. Então, eu preciso verificar quais são os materiais mais atualizados. Tá bom? E isso é o que eu brincava com os alunos lá na década de 90. Ah, eu estou estagiando no lavador de veículo ou no lavador de peça, eu não estou trabalhando como técnico. É o seu comportamento que vai dizer se você está trabalhando como técnico ou se você está trabalhando como lavador. Eu posso ser ajudante de mecânico aqui, ó, e ao mesmo tempo estar exercendo um papel de técnico lá na empresa para mudar de setor. Aí como é que eu faço isso? Pego meia horinha e vou lá ajudar o cara. E o cara está fazendo essa manutenção e eu estou aprendendo. E o cara está limpando lá, ó, e aí eu estou como técnico. Como é que eu estou como técnico? Qual é o material que você está usando? É contaminante ou não? Ele é agressivo ou não? Qual é o custo disso aqui? Pode usar outro? Aí eu estou trabalhando como técnico. Eu estou questionando, eu estou aprendendo, eu estou buscando alternativas diferentes. É diferente do cara chegar ali, lava aqui. Vou lá e lavo. Lavei, devolvo. Bota esse rolamento aqui, vou lá e boto. Devolvo. Aí eu estou trabalhando exclusivamente como mecânico, não como técnico. Por que coloquei o rolamento? Que tipo de manutenção fez? Será que dá para melhorar? Durou quanto deveria durar? São questionamentos que tem que entrar no coração de vocês e no estudo de vocês. Aí eu consigo fazer o básico e consigo ser técnico. Não, secar o rolamento, pano sem fiapo, suor comprimido, desmontagem deles com interferência, está dizendo ferramenta para fazer a desmontagem do mancal, né? Então sacas, rolamento, esse é um saca pegando na pista interna, e aí vão tendo vários detalhes e cuidados que se eu acessar o manual de manutenção, o manual de rolamento, e aí vai fazer isso aqui, né? Vou abrir para que se complemente, né? O tempo é que vai ser o limite do aprendizado de vocês. O quanto vocês se dedicarem. No mínimo a gente sai com isso, e pode sair com muito mais informação. Então, é um saca-polias, maiores, menores, uns externos, outros internos, um que pega na pista interna, externa, como fazer, como colocar. Ah, não tem um saca-polia, vai ser batendo, aonde bater, de que maneira bater, para não danificar. Vou bater um pouquinho aqui, bater outro pouquinho aqui, vou fazendo alternado, cruzado, de maneira que ele vai saindo uniformemente de todo o eixo. Tá bom? Então, assim, ó, são aprendizados, e aí são né, as coisas práticas. Quem está no dia a dia é fera. Em contrapartida, tem um perigo grande. Qual é o perigo grande? Quem está na prática há 20 anos, ele já criou uma cultura prática de 20 anos, que pode simplesmente tá fazendo errado há 20 anos. E acha que está fazendo certo. Um rolamento desse que era para durar 2 anos, está durando 4 meses. Mas já faz 20 anos que eles fazem daquele jeito. E aí chega um engenheirinho novo ou técnico dizendo, olha, tu está batendo muito forte, está pegando no rolamento, por isso que estraga rápido. Vai ser uma briga com esse cara que você não imagina. Que já está há 20 anos fazendo isso, você quer ensinar ele? Porra, estava 20 anos fazendo errado, tu não quer aprender? Olha como é que é a linguagem. Né? E é delicado, né? Porque na verdade vão ter poucos erros. Né? As pessoas estão lá, alguém já passou corrigindo, foi aprendendo. Então, o respeito a esses 20 anos tem que ser muito grande. Você tem que estar muito seguro para perceber que existe algo errado. E como é que eu estou muito seguro? Não tem outro caminho, meu amigo, é estudando e lendo. É estudando, lendo e observando. Estudando, lendo e observando. Senão a coisa não vai. Bom? Então, ó, é esse universo que ele traz, fazer com tarugo, aí é mais fácil ainda com tarugo, vai pegar mais uniforme ainda. Tá vendo? Como é que eu bateria interno? Abrir uma brechinha para bater na parte interna, bater lá, o mesmo processo. Vai ter as descrições com calma, né? De como você vai estar fazendo, como é que é os golpes, como é que está no mancal, ó, como é que eu tiro. Olha esse mancal de rolamento, como ele é interessante. Ó.
A pista gira, é uma autocompensador de esfera, que ela vai estar presa aqui dentro, mas ela consegue sair. É bem mais fácil do que esse aqui, ó, que é fixo de esfera não. Eu tenho que arrumar uma brecha por dentro dele, né? E a imagem. Imagem aqui. O rolamento está Professor, por eu dentro. estava reparando aqui, sabe aquelas listas que você deixa, umas perguntinhas no final dos capítulos? Toda aula tem isso. Isso, eu fiz basicamente todos até agora, só que eu não consegui achar do capítulo 7. Eu não sei se eu perdi alguma aula, não sei se tem o Não, capítulo eu acho que 7. está em dia. Era até a aula 6 que estava lá realmente, salvo engano, viu, Fábio? Mas elas vão estar ordenadas, desde a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pega pelo Teams, se baseia nele. Mas está ótimo. E eu vou descobrir, talvez você já saiba, como é que a gente coloca aqui no Teams. Para não perder tempo da aula, depois eu pego com os colegas professores e vejo como é que a gente coloca para mim corrigir por aqui pelo Teams, tá bom? Mas vai fazendo, vai. Beleza. À medida que vocês estão fazendo, vocês vão discutindo, vão lendo, vai refletindo, vai escrevendo, né? É muito importante. É isso que eu ia perguntar, como que te entregava, né? Ou se entrega, tipo, O uma Maurício me data. entregou por e-mail. Tudo bem, não tem problema. Mas eu vou tentar descobrir e me comunico pelo grupo, ou me comunico aqui pelo recado aqui no chat da gente, né? Por onde a gente entrega aqui pelo Teams, tá bom? Eu acho que vocês vão poder carregar. Eu não sei se eu tenho que colocar em tarefas, tá bom? Aí em tarefas carrega mais fácil e passa a ter prazo. Né? Eu acho que é por aí. Mas sei que é completo. Aqui no Teams é completo. Não tenho dúvida nenhuma. Mas parabéns, continue fazendo. E para o Guilherme e Luiz, arruma um jeito de não acumular, cara. Vai fazendo. Tudo que a gente acumula é complicado demais de absorver depois. Arruma um jeitinho de estudar todas as matérias, separa meia horinha para manutenção, vai lá e faz com meia horinha por semana a mais, uma hora, fora as aulas online e assíncronas, é suficiente. Porque são simples. Então, era aqui, ó. Tá vendo? Ele está passando por dentro de um rolamento para poder bater no outro. Então, isso vai com desmontagem de rolamento sobre buchas. Um rolamento que é sobre bucha, como é que eu desmonto? Então, ele está lá explicando, bater, tirar a bucha, soltar, folgar. Montagem. Normalmente, toda manutenção tem uma sequência para desmontar e uma sequência inversa de montagem, ou vice-versa. Eu tenho uma sequência para montagem e a sequência de desmontagem é na ordem inversa. Nos manuais, isso aparece lá, passo número 1, faça isso. Passo número 2, faça isso. Passo número 3, faça isso. É um passo a passo, dizendo tudo que você precisa fazer. Qual é a presilha que você tem que soltar, qual é a aperto que você tem que dar, o que é que você tem que fazer. Então, ele está bem interligado. E aí vai descrever para a gente. Montagem de rolamento, cuidados gerais. Escolher o método correto de montagem. Observar as regras de limpeza do rolamento. Limpar a montagem que deverá estar seca. E assim por diante. É o texto completo. Né? Aí você tem o texto completo da aula para estarem lendo, reforçando. Lubrificação dos assentos. O que é que ele chama de assento do rolamento? Dá para ver pela figura? É onde o rolamento vai ser montado. Ele vai ficar preso aqui. E você joga uma certa lubrificação para que ele entre, né, e por aperto ele fique preso. Se for uma cauda, ficar fixo no eixo. Se for uma caixa de deslizamento, já é lubrificado e ele vai ter lá para não ter desgaste. Né? Mas a lubrificação de montagem também é importante, para que ele não entre já desgastando, já riscando. Né? Isso pode diminuir a vida útil. E aí você vai fazer, né, as pancadinhas de leve para que ele possa ir fazendo de forma uniforme. Os golpes não devem ser aplicados diretamente no rolamento, e sim no tubo metálico adaptado ao anel. Professor, diga. O Leanderson falou que não está achando a aula no WhatsApp. Não está achando a aula, Leandro? Rapaz, estranho, né? Vocês estão conseguindo achar. Lá Nem o Diego está achando. Será que ele não sabe usar lá? Ele está dizendo aonde isso? Não, lá no sei. WhatsApp? Lá no grupo, da fabricação. Deixa eu ver onde é que eu estou aqui no WhatsApp. Pronto, Fábio, você já mandou eles entrar pelo link. Eu mandei aqui. Vamos ver se ele consegue entrar. Só avisa assim, ó, como é que entra pelo link, né? Quando entra pelo link, ele vai fazer perguntas. Se você quer abrir o Teams
ou abrir pela web. Avisa aqui que é para entrar pela web. Senão dá errado de novo. É por isso que alguns não conseguem entrar. Ele tem que ir na opção... Ele falou que ele tá no PC. Acho que pelo PC funciona também, não? O Aí link. funciona, lá no Google, lá no Google. Eu vou tentar chamar ele, professor, para aula aqui. Tem uma opção e tem como convidar as pessoas para aula. Convida aí. Vou tentar adicionar Convida ele aí. aqui. Dentro da equipe lá, né? Quando está na aula. Isso. Já está aberto aqui para mim. Reunir. Equipe. Ingressar. Deu certo o convite? Tô esperando ele me passar o e-mail dele. Eu preciso do e-mail Eu dele acho para que ele conseguir entrou. adicionar. Ele entrou? Acho que ele entrou. Não, entrou não. Aqui ainda não. Ele passou aqui o e-mail dele. Peraí, deixa eu tentar. Eu devo ter o e-mail dele cadastrado aqui na equipe. Agora estou tentando abrir aqui a equipe e não está aparecendo. Gerenciar canal. Obter link. Gerenciar canal. Todos podem iniciar uma nova postagem. Todos podem iniciar uma nova postagem. Tudo certo. Está desativada. Permissões, análise, 18 usuários. É para ter 18 usuários e nível de engajamento, 6. Não tô conseguindo não. Eu não consegui, eu estou tentando ver aqui. Pedi para ele ingressar, vamos ver se ele vem. Mas dentro da equipe aqui, onde é que você faz o convite para ingressar na aula? No celular Dentro dos tem 3 pontos. pelo celular tem tipo, quando você tá na aba da aula aqui, que dá pra ver sua tela tudo, em cima do lado do íconezinho de mensagem tem um maisinho. Aí você vai e tem as pessoas ali embaixo, ó, outros convidados. Aí você clica no nome da pessoa e pede para ingressar. Aí vai aparecer pra pessoa. Aí se a No pessoa meu quiser, ela mais, entra. entendi. Não estou achando. Eu devo estar em algum lugar diferente do seu. É que isso é pelo celular, né? Não sei como que é pelo computador. Não, mas eles são muito semelhantes. Não tem, se tem nenhum, tem no outro. Entendeu? Tem diferença. Adicionar membros, adicionar, mas ele já está aqui. Quem é que está conversando com a gente? É o Leonardo Alves, é isso? Então, todo mundo cadastrado. Não vi, não. Mas lá pelo PC, ó, Eu acho que ele entrou. agora deu certo. Beleza aí, consegui aí, pessoal. Obrigado aí. Leandro. Ô, Leandro, você não está conseguindo, porque você está cadastrado na equipe. Por que é que você não consegue visualizar o convite ou o ingresso da aula na equipe? Então, professor, sempre aparece aqui, ó, quando tem alguma aula acontecendo, mas no teu caso não estava aparecendo, não. E, ó, vou mostrar aqui a tela. Você deve estar visualizando minha tela aí, tá bom? Onde é que você vai estar vendo aqui? Ó? É aqui, ó, dentro de equipes, na aula do dia, ó, dia 5 de agosto. Se você ficar no geral, se você ficar na fabricação, não vai ver. Você vai ter que vir no módulo manutenção, dentro da aula do dia. E quando você clica dentro da aula do dia, já aparece esse ícone aqui para ingressar. Não é para dar errado. E quando eu mando o link, ó, o que acontece quando a gente manda o link lá? Vou abrir aqui o WhatsApp para vocês aprenderem pelo link aqui. Ó. Quando você clica no link, ele vai acontecer de eu entrar 2 vezes agora na reunião. Ó, clicou no link, ele abre no próprio Google, ele vai aqui, ingressar na reunião. Aí ele faz essa pergunta, ó.
Abrir o Microsoft Teams, você cancela e diz para usar o aplicativo da web. Quando você diz para usar o aplicativo da web, no próprio barra do Google, você entra normal. Você sai com um prejuízo quando entra assim. É que você não participa do chat. Mas a aula, você assiste e vê ela normal. Tá vendo? Eu estou entrando 2 vezes. Eu vou aparecer 2 vezes na reunião agora. Eu vou aparecer por aqui, ó. Eu clico aqui e ingressar na reunião. Aparece exatamente dentro da aula. O que pode estar acontecendo, né, é que você esteja aqui, ó. Por exemplo, no geral. Aí no geral não aparece link. Ó. Tá vendo? Não aparece link. Não, foi isso mesmo, professor. Foi isso mesmo que aconteceu. Geralmente nas outras disciplinas aparece. Aparece tudo isso, mas não aparece lá. Vai aparecer o que está aqui, ó. Alterou o nome do canal, apareceu o que eu fiz aqui no geral. Mas a aula a gente tem que vir aqui no dia, ó. Clique em cima do dia, que aí ele aparece. Perfeito? Peço desculpa e essa aula, 100% do que foi discutido com seus colegas, fica disponível aqui dentro da aula, do mesmo jeito que está disponível aqui, ó. Se você olhar a aula do dia 29 de julho, para todo mundo, serve de reforço. Sim, eu vi mesmo que tinha uma aula gravada. A aula gravada ela vai estar aqui dentro também. Ó, eu venho aqui nos arquivos, ó, a aula gravada vai estar aqui. Ó. A aula gravada vai estar aqui. Então está organizado semana a semana, dia de aula por dia de aula. Hoje é dia 5, é aqui que a gente está. Essa aula está sendo gravada, ele vai depois deixar um link de gravação aqui dentro. É isso, que aí eu tinha gravado ela em outro local na época, né, aquele dia. Eu tinha gravado ela, eu acho que aqui no geral. Então aquela aula do dia 22, a gravação dela provavelmente vai estar aqui. Ó. Deixa eu ver. Não, módulo 4. Reunião. Leandro, você não conseguiu achar o material. Tá, tudo que a gente conversou naquele dia que eu conversei fora da aula, né? Tudo que foi fora da aula foi aqui. E não lembro se a gente chegou a ter alguma aula no de fabricação. A gente teve alguma aula aqui nesse módulo? Eu acho que teve, ó. Uma aula aqui, ó. Tá vendo? A primeira aula da gente, eu acho que foi aqui. Foi? Não, não foi. Estava criado, mas a gente já foi naquela equipe nossa. Mas está tranquilo agora? Conseguiu enxergar lá? Trouxe de volta para mim. O Diego também não está conseguindo, professor. Não sei se ocorreu o mesmo problema com mais alguém, né? Espero que não. Espero que a gente... O Diego não está conseguindo. Cadê? Onde é que eu estou de novo? Cadê minha reunião do Teams? Tá aqui. Quem era o outro que não estava conseguindo? Diego. Bom, à medida que todos vão aprendendo, inclusive eu um pouco mais, eu acho que vai facilitando a vida de todo mundo. Então, pessoal, ó, voltando aqui à aula, né? Essa é a aula de Mancais. Né? Essa é a aula 8 de Mancais para hoje. Né? Ele vai avançando com mais cuidados, mais detalhe de montagem, a montagem com aquecimento, o estilo de montagem, montagem de rolamento com interferência em uma caixa, que é para que a gente dê uma lida, ó, e fazer. Olha a mão dele aqui, ó, né? Dicas de memorização. Então, ele está trazendo lá o que é que o descascamento da tinta faz. Pode ser corrosão elétrica, alinhamento. Que tipos de defeito ele apresenta no estágio. Mancagem de deslizamento. Quais as manutenções e o que é que tem. Principalmente alinhamento. Qual a vida útil. O que é que ele vai funcionar de diferente entre o de rolamento e o dele. Óleos e respiro, tem que sair um pouco. Tem que respirar, se não respirar não funciona. E só uma frasezinha. Isso pode ser pouco diante de um aprendizado e diante da necessidade mais específica de manutenção. Aí eu preciso realmente avançar em novos materiais. Trouxe isso em alinhamento, vem as pequenas perguntinhas, igual está na aula de hidráulica. Alinhamento de eixo, vai vir os mesmos modelos de perguntas. Tá bom? Aqui é conceito de montagem. Vai ver o mesmo conceito de pergunta. Então, o que acontece? Próxima aula, eu posso dar mais 10 minutos discutindo aqui um pouco da sequência, se ela não ficou clara. Mas, nesse universo de manutenção, é pensar sobre ela. Estou fazendo uma manutenção corretiva, deixando a dimensão normal, porque ela estava empenada. Eu estou deixando, né,
uma usinagem por plano fazendo alinhamento de eixos. Para fazer alinhamento eu preciso de metrologia. Então, as informações da manutenção vão se chegando, elas vão se aprofundando dentro desse conceito. Elas vão estar se aprimorando uma com a outra. Né? Elas vão se reforçando. Qual o canal que eu queria ter mostrado a vocês hoje aqui? Ó? Fora... Bom, aqui tinha mais alguém. Tá lá, né? Precisa ir vendo como é que vai estar trazendo. Eu tenho aqui, ó, o Telegram. Vocês já usaram o WhatsApp Telegram? Eu já. Corrente do WhatsApp. Através de um site de manutenção, eu estou num grupo que eu uso muito pouco, e se vocês me forçar um pouco mais, talvez eu use mais. Ó. Esse daqui, ó, Grupo Manutenção da Vida Real. É um cara que trabalhou muitos anos em manutenção, e assim como eu estou dando aquelas aulas de liderança lá no YouTube, esse cara, 3, 4 anos, que já dá aula de manutenção, inclusive certificando. Eu vi aqui um monte de gente pegando certificado. E aí, ó, ele traz insight do dia, ele traz mensagens do dia, traz aulas do YouTube gravadas sobre algumas coisas. Então, são sempre universos disponíveis para mim estar aprimorando. E aí, ó, oportunidade incrível, pode reduzir disponibilidade. Veja que há linguagem. Quando eu estou fazendo um curso de fabricação lá no IFE, quando eu estou estudando, eu estou criando capacidade de entrar num grupo desse e bater papo. Porque a linguagem que o cara fala aqui para mim é algo que eu consigo entender. Esse cara vai estar, com certeza, vendendo curso, ideias, né? Ele já está agora, o mundo dele agora vai ser a internet. A profissão dele vai ser vender o conhecimento dele dentro da internet, tá bom? Ou por patrocinadores, ou por assinaturas, ou por venda de curso. É um mundo, o e-commerce lá da vida. Né? E é um mundo que, com poucas pessoas ou com pouco valor, ele vende para muita gente. Né? Essa foi a ideia de levar aquele curso de liderança. Quando eu estou dando aula aqui, ó, 4 pessoas estão me assistindo aula. Né? No curso de liderança, que todo dia curte lá 70, 50, 40, 50 pessoas. Então, a chance de alcançar mais pessoas e ajudar mais pessoas aumenta. Por enquanto, tudo gratuito lá. Né? Eu sou professor do IFE, o projeto pela extensão do IFE é gratuito. Se crescer, se der certo, se ampliar a bagagem que eu tenho, pode, em algum momento, também monetizar. Aí o tempo é quem vai dizer. Eu tenho que oferecer coisas boas. Né? Ninguém paga por tudo que é ruim. Então, ó, eu estou no Telegram, tem alunos, tem colegas, tem professores que também estão. Né? Mas eu entro muito pouco por aqui. Eu uso realmente o WhatsApp na maior parte do tempo. Mas esse cara vai estar com ele aqui, vai estar com ele aqui no Google e vai estar no YouTube. Eu não sei se eu estou lá no grupo dele no YouTube. Eu andei me inscrevendo em alguns grupos também. Não sei se ele está nos que eu estou inscrito. Eu teria que olhar o meu canal e olhar o grupo de manutenção lá. Como é o nome dele? Manutenção da Vida Real. Já tiver no grupo dele. Não tá. Se tá com outro nome, não é esse aqui que está no canal dele. Tenho que descobrir qual é o canal dele lá. Ou como é que eu estou. Fora esse aqui, ó, o que mais vocês podem estar acessando dentro do possível, dentro dele? Eu posso estar vindo aqui, ó, Associação Brasileira de Manutenção. Eu já comentei nas aulas presenciais o meu trauma com esses caras, mas não posso negar, né, que eles são os caras oficiais de manutenção no Brasil. Do ponto de vista industrial, são eles. Do ponto de vista agrícola, muito pouco. Eles não são... Né? O mundo desses caras é o industrial. Mas, ó, 30º Congresso Brasileiro de Manutenção e Gestão de Ativos, vai ser lá, né? Qual é o lugar aqui? Inscrições abertas, outubro de 2018. O mundo do que tem de ponta no Brasil de manutenção, esses caras abordam. Gestão de ativos, o que é manutenção. Para você, Fábio, que é engenharia, é mais a fala do engenheiro e é menos a do técnico. A do técnico é esse aqui, ó, esse mundo desse cara. A de engenharia é um pouco disso aqui. Mas eu, como técnico, se eu quiser vender o meu projeto, quiser vender uma ideia nova, eu vou ter que vir para esse mundo aqui. O mundo da Abraman. Então ele tem, ó, congressos, contatos, produtos, cursos
cursos normalmente relativamente caros, associação. Só que para mim entender esses caras, o que esses caras estão vendendo, eu primeiro preciso ter minha informação básica aqui na disciplina. Sem os conceitos básicos da disciplina, fica difícil até de escolher o que é que eu vou fazer nesse mundo aqui. Maturidade de gestão, análise de falha. Como é que eu vou analisar ou fazer um curso de análise de falhas se eu não sei nem o que são os elementos básicos e os cuidados básicos? E custa R$450. Então eu corro o risco de pagar R$450 e estar num nível que eu não entendo o que o cara está falando. Porque eu não estou trabalhando na manutenção, porque eu não conheço a linguagem básica, porque eu não sei o básico. Então a função da disciplina é lhe deixar em condições de se inscrever nesse curso, investir esse dinheiro e tirar proveito. É isso que eu entendo que a gente faz no nosso curso. É esse o meu propósito com vocês, de trocar ideias aqui, de parcerar material a ciclo e estar no mundo da gente. Tá bom? Então, isso é o que eu tinha para hoje, né, dentro do Teams, também é reservado como aula online, já são 8h30, 5 minutos aí, eu acho que é de crédito para todo mundo. Leanderson, sempre naquele aspecto, né, dentro do Teams está disponível tudo, e dentro do YouTube do Alberto eu consegui colocar, dentro do meu canal. Tenho sempre dito a vocês, me ajudem se inscrevendo, é um caminho a mais. E tem um terceiro que é o stream. Esse eu preciso aprender um pouquinho mais. Mas no YouTube do Alberto está lá. Como é que ficou o jeitão dele lá? Lá ficou só aulas online, vídeo, né? Lá não está ficando PDF. PDF é Teams ou Swap. Com vocês a gente não usa Moodle, na engenharia tem possibilidade de usar, mas se eu vier aqui com Alberto Lira pesquisando, tem ou 2 inscrições ou 2 recados lá no meu canal. Se eu pesquisar Alberto, aparece lá. Vai aparecer principalmente as postagens diárias, né? Mas se eu entrar no canal do Alberto aqui, vai ter as playlists, tá vendo? Playlists, e aí dentro da playlist eu separei por disciplina, além de tudo lá. Vídeo marcado, gostei, disciplina de desenho, disciplina de manutenção. E eu vi que teve pessoas que entrou aqui, inclusive um dos autores do livro entrou. Planejamento está aqui, todas as playlists estão aqui. No sábado à tarde, eu passei a tarde carregando todos esses vídeos aqui. Então, na playlist de manutenção, né, vai estar os vídeos da aula do dia 22 e da aula do dia 29. 43 minutos, 1h12. A íntegra, tudo que a gente conversou. Tudo que está gravado aqui, nessa aula, está disponível aqui. Ah, não estou conseguindo acessar o Teams. Pela conversa que a gente tem no WhatsApp e acessando aqui, pelo menos a aula você já tem. Aí eu tenho que ir lá no site do IF para poder achar o material no Swap. Né? Ah, não acesso a Swap, eu mando por e-mail. Inclusive, isso tudo já está no e-mail da turma, que foi mandado na época presencial, a não ser a aula de hoje. Bom? Perguntas, dúvidas, chat, fechar a aula, o que é que acharam? Como é que está a aula? Mantém esse padrão, está interessante, toca o barco. Pô, professor, Tá eu legal, checar a tá aula bem como legal. sempre. Tá da hora. Então, Leandro, desculpa, Leandro, não está conseguindo trazer antes, ficou essas diferençazinhas, mas espero que semana que vem dê certo mais cedo, tá bom? Que dê para participar na íntegra da aula. Lembre-se, dá Não, para fazer tranquilo, contato professor. comigo pelo Teams, Me desculpa dá aí, para é que eu fazer não sabia contato, mesmo. tal. Eu talvez criar um tutorialzinho, botar ali, né, para que a pessoa pegue na turma e vocês vão trocando ideias sobre isso, tá bom? Beleza? Boa aula com o Murilo daqui a pouco. Muito obrigado pela presença. Beleza, professor. Obrigado, viu? Uma boa noite aí. Valeu. Valeu, professor. Boa noite pro senhor. Boa noite. E vamos ver se a gente ajuda os outros a entrarem na aula também. Valeu, Boa noite, um abração. professor. Boa aula, bom intervalo de aula aí. Valeu. Aí, Guilherme Fábio, eu sempre aguardo sair que é para poder fechar a reunião. Inclusive, eu tinha que parar a gravação, né? Parar a gravação.